A presença hoje é do Procurador Federal da Advocacia Geral da União, mestre de Direito Constitucional, Dalto Moraes, com quem a gente passa a conversar. Dalto, você como professor de Direito Constitucional, você tem, claro que você tem... A gente tem uma visão do senso comum aqui que é bom ser submetido à apreciação de um especialista. Você como professor de Direito Constitucional. Há um senso comum de que a Constituição, nossa Constituição, a Carta que rege, né, nossa matriz jurídica, ela é muito copiosa, ela é muito detalhista, ela é muito abundante nesse nível de detalhe, talvez por incorporar mais do que uma norma social, propósitos e interesses da sociedade brasileira num determinado momento. Daí resultar uma Constituição tão grande. Não faltaram advertências logo na época de que com aquela Constituição o Brasil seria ingovernável. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, a Constituição Federal de 88, Eustáquio, ela é produto de uma realidade social histórica, né? Transição da ditadura para a democracia. Naturalmente, a Assembleia Constituinte naquele momento recebeu uma forte pressão social para resolver uma série de valores que naquela época estavam em dispersão e até mesmo em dificuldade para você adequar na sociedade, e exatamente por conta disso ela é fruto dessa realidade com muitas disposições constitucionais. Então, a Constituição Federal de 88 ela é caracterizada não propriamente como uma Constituição analítica, que é aquele tipo de Constituição que ela procura regular mais assuntos de uma sociedade, mas ela é considerada, por exemplo, pelo professor Luiz Roberto Barroso como uma Constituição casuística, ou seja, ela entra em muitos assuntos que não caberiam a ela regular. Então, vou te dar dois exemplos, né? Um primeiro exemplo é a nossa Constituição diz que o Colégio Dom Pedro II deve estar na esfera federal, como se isso fosse algo que deveria estar disposto num documento que inaugura uma ordem jurídica política em um determinado país. Diz que os notários, que são os donos de cartório, deverão ser selecionados por concurso público, como se isso também precisasse estar na Constituição. Ou seja, ela tem uma série de regras que, para nós que somos da academia, são normas que não têm conteúdo constitucional. Ela é uma norma formalmente constitucional porque ela está na Constituição, mas ela não tem conteúdo propriamente para estar na Constituição. E ao longo do tempo, nós estamos vivenciando hoje a necessidade constante de aperfeiçoamento do documento constitucional, tanto é que estamos na emenda constitucional de número 101, caminhando muito fortemente para a reforma da Previdência, que se faz necessário, mas também a gente precisa entender que a nossa Constituição é maior do que o leigo imagina, porque além do texto propriamente dito, inserido na própria Carta, a gente tem uma série de normas constitucionais que não estão no texto. E são criadas por aquilo que a gente chama de poder constituinte difuso, Sim. que é a Corte Constitucional do país, dizendo como eu interpreto a Carta Constitucional e qual é a norma constitucional válida naquele momento. Vou te dar dois exemplos, aliás, vou te dar três exemplos rapidamente para você entender. Nós temos a súmula vinculante número 11, que é a súmula vinculante que diz que eu não posso usar algemas, salvo em caso de fuga do preso ou em caso de risco à incolumidade física do preso ou do próprio agente. Isso não precisava estar na Constituição, mas em um determinado momento histórico, certamente você lembra daqueles contextos das CPIs, lembra daquelas CPIs que ficaram muito famosas, em que o indivíduo entrava como testemunha e dali ele já saía preso, apesar de ser intimado como testemunha. E aí, como testemunha, intimado como testemunha, ele se recusava a dizer sobre coisas que ele, na verdade, seria o quê? Acusado. Preservando o direito constitucional dele de não produzir prova contra ele, né? E ele já saía de lá preso. Então, o Supremo editou a súmula vinculante número 11 nesse contexto para impedir que as CPIs usassem algemas para prender essas pessoas. Então, essa norma constitucional ela não está no texto, ela está na súmula vinculante número 11, que tem imposição para juízes e para a administração pública como um todo. A súmula vinculante número 13, que é a súmula vinculante do nepotismo. Eu não tenho uma regra constitucional expressa no texto constitucional dizendo que o nepotismo é proibido. Isso está na súmula vinculante número 13.
que é uma norma constitucional criada a partir de uma interpretação do Supremo. Só para você ter uma ideia de como é a nossa realidade constitucional hoje, eu tenho uma norma constitucional no artigo 5º, inciso 67 da Constituição, que diz que não vai haver prisão civil por dívida, salvo 2 exemplos. A daquele que não paga alimentos por fato inexcusável, injustificável, eu não pago alimentos porque eu não posso, e por conta disso eu posso ser preso civilmente até pagar os alimentos, mas a Constituição fala também no depositário infiel. E aí o Supremo, na sua súmula vinculante número 25, em contradição expressa ao texto constitucional, por outro contexto que é um precedente longo, e por conta disso eu não vou declinar aqui, mas ele diz na súmula vinculante número 25 exatamente o contrário do que o texto constitucional diz. A regra do texto constitucional é proibida a prisão civil por dívida, salvo naqueles casos do não pagamento de alimentos ou do depositário infiel, ou seja, a regra é não prender, mas eu posso prender no caso do depositário infiel. A súmula vinculante 25 do Supremo diz que a prisão é proibida a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de contrato. Ou seja, a súmula 25 do Supremo é contra o texto. Então, um intérprete da Constituição, onde o texto está dizendo sim, ele está dizendo não. Qual é a norma constitucional válida hoje? Que prevalece? É a do Supremo dizendo não. Isso também está ocorrendo hoje, por exemplo, na execução provisória da pena, né, após a segunda instância. Isso aí vai ser tema para o nosso segundo bloco. Legal. Tá? Hoje, a presença do professor e mestre de Direito Constitucional e Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Dalto Moraes. A gente volta já. Voltamos com a presença do Procurador Federal da Advocacia Geral da União, professor e mestre de Direito Constitucional, Dalto Moraes. Dalto, eu te interrompi porque nós tínhamos fazer interrupção com os nossos comerciais. Bom, os 2 exemplos que você citou foram de irrelevâncias que não mereciam estar no texto constitucional. Né? E da contradição também, apesar de ter 250 artigos, ela tem ainda as normas que são criadas pela Corte Constitucional. E você citar um terceiro exemplo? O terceiro exemplo é hoje o da... Prisão em segundo... da execução provisória da pena em segunda instância. Né? A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, ela diz que considera-se inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que isso significa? Significa que eu presumo inocente até que eu tenha a última fase do processo penal, ou seja, que é o trânsito em julgado da sentença que determina a pena. Ou seja, essa é a norma do texto constitucional. A Constituição diz que você só pode cumprir a pena daquele que foi condenado a uma pena criminal após a definitividade da sentença. No julgamento de 2016, que inclusive há várias pressões para que o Supremo defina de vez a temática, porque o julgamento de 2016 ele foi tomado sob uma determinada composição da Corte. Essa composição foi alterada e isso é uma possibilidade do que a gente chama de mutação constitucional. A mutação constitucional é a modificação da norma constitucional por interpretação da Corte Constitucional. Por idiosincrasia de cada ministro. Isso. Significa, e como, infelizmente, como o Supremo Tribunal Federal são 11 Supremos, cada ministro é um Supremo, isso está colocado a mesmo. Parte, de verdade, é isso? Cada um é uma corte, né? Muito diferente a forma de julgar dos Estados Unidos, da Alemanha, por exemplo, da Corte Constitucional Alemã, da Corte Constitucional Estadunidense. A nossa Corte Constitucional são 11 ministros. Isso ainda favorece ainda mais com que cada ministro que altere a composição da Corte, eu possa ter novas normas constitucionais criadas pela Corte. Então, veja, a composição naquele momento, de 2016, em contradição ao que está escrito no texto, reinterpretou o texto para criar outra norma. A norma que foi criada, então, a partir dessa interpretação do Supremo, é de que se presume inocente aquele que ainda não foi condenado em segunda instância. Significa dizer que, recebendo uma condenação em primeira instância, o juiz singular, confirmada essa condenação em segunda instância, que é um órgão colegiado dos tribunais, os tribunais regionais federais ou os tribunais de justiça,
esse réu, até aqui condenado, mas não de maneira definitiva, até aqui condenado, já pode cumprir a pena em regime fechado, por exemplo, se for o caso, porque ele não se presume mais inocente, quando na verdade o texto constitucional diz que a presunção de inocência dele só afastaria depois da primeira instância, da segunda e dos graus de recurso às cortes superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que o Supremo Tribunal Federal criou uma norma, gerou uma norma da sua interpretação concreta, contraditória àquela que está no texto. Isso teria aqui vários autores para te dizer, Niklas Luhmann, Konrad Hess, vários autores, mas acho que o nosso objetivo não é. A gente tem que levar a informação coloquial para o público, né? Isso representa algo muito perigoso. A rule of law, o império da lei, na realidade democrática que a gente vive hoje, é capitaneado pelo texto maior constitucional, ou seja, a maior lei de toda a nossa organização jurídica é a nossa Constituição. E todos nós entendemos de que a Constituição ela precisa ser adequada ao longo do tempo. Tem um autor italiano, e esse vale a pena dizer, que ele chama o direito constitucional de o direito ductile, ou seja, o direito dúctil. O que é a ductibilidade? É a capacidade de você conduzir. Conduzir o quê? Valores sociais, políticos, econômicos. Ele dá de maneira muito exemplificativa e muito clara o significado de que a Constituição precisa ser adaptável ao longo do tempo para sobreviver como a lei maior de um país. Porque a nossa Constituição de 88 é de uma época que ainda existiu o Muro de Berlim, que caiu em 89, da União Soviética, que caiu em 1990, de uma época que não existia internet, quanto mais rede social. Então é necessário que o documento ele venha realmente sendo adaptado. O problema é que tem um autor alemão chamado Konrad Hess que ele diz o seguinte, tem um limite para isso. Qual é o limite para isso? O limite para isso é o texto. Porque quando você rasga o texto, mesmo que você seja o guardião do texto, você significa ao resto da sociedade que o texto perdeu o significado. E a única coisa que nos amarra enquanto sociedade, sob um princípio de ideologia, é a Constituição. É o grande pacto. É o que nos separa da barbárie, né? O que nos separa da barbárie nazista, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, é acreditarmos que o que nos une é um ideário, uma ideologia constitucionalista de que esta lei é a lei maior e que ela precisa ser cumprida. Então, o significado disso ele é muito importante no sentido de que talvez seja a hora realmente do Supremo rediscutir o assunto, para o bem ou para o mal. E para se nós entendermos que, de fato, esse é um valor importante a ser preservado, que o Supremo o declare, exercendo a função dele, por incrível que pareça, eu poderia conversar horas com você sobre direito constitucional, mas isso é muito importante que seja significado para as pessoas. Eu vi outro dia uma postagem no Instagram de uma pessoa em que ela coloca assim, né, todos os carros indo numa direção. Aí ele fala assim, o povo brasileiro. Aí na outra mão ela bota um único carro vindo sozinho, o Supremo Tribunal Federal, no sentido de crítica. O problema é que essa é exatamente a função do Supremo Tribunal Federal. A função de uma Constituição ela é contra-majoritária. Por que ela é contra-majoritária? Porque ela protege a maioria, mas também protege a minoria. Negros, deficientes, mulheres, índios. Então, qual é a função da Constituição? É assegurar direito dessa minoria quando ela não tem a capacidade de ser representativa na maioria. Essa é a ideologia constitucionalista solidária, entendeu? Isso significa dizer que o mesmo documento que protege a maioria, protege a minoria com o mesmo vigor. E quando o Supremo faz o papel de guardião da carta, muitas vezes ele faz o papel de ir contra a maioria, porque ele tem que defender o texto que defende a minoria. O clamor popular. Então significa dizer que o Supremo tem que julgar fora do clamor popular, porque é essa a função dele, e ele precisa ter coragem de fazer isso. Isso não significa, Eustáquio, e eu quero deixar bem claro, qualquer crítica ao combate da corrupção. Muito ao contrário, eu tenho isso muito claro ao longo de toda a minha vida profissional. Sou um crítico feroz da tolerância que a sociedade brasileira tem com a corrupção,
com parar em fila dupla. O problema é que nós, enquanto sociedade, somos uma certa sociedade com uma tolerância muito grande com a corrupção, com parar na fila dupla, as pequenas corrupções do dia a dia, né? E isso não significa que ser contrário à execução provisória da pena, em segunda instância, não significa ser contrário à corrupção. Muito ao contrário disso, só se me permitem encerrar. Significa ser um defensor do texto constitucional, um texto que também proíbe a improbidade administrativa e determina a aplicação de penas muito severas contra o gestor público que é improbo e que é corrupto. Significa dizer que se realmente está numa hora de ressignificarmos a execução provisória da pena para crimes graves como crime de corrupção, isso não significa violar o direito fundamental de todos à presunção de inocência. Do indivíduo que comete, por exemplo, um crime que não tem absolutamente nada com corrupção a ser protegido pela Carta Magna, porque a proteção não é só para o corrupto, é para o cidadão comum também, que muitas vezes é injustiçado num processo, num abuso de autoridade, por exemplo, só para dar aqui uma transmissão coloquial. Nosso tempo está se esgotando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na sequência dessa conversa com o mestre e professor de Direito Constitucional, procurador federal da Advocacia Geral da União, Dalto Moraes. Eu aguardo você.